Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Gravando o videozinho da rodada, essa correria total, 7 horas só para o mercado fechar, já vou acertar o bigode. Já vou fazer o time postar. Conteúdinho tá no Instagram, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Cartola Felipe Samambaia, quem puder dar moral, estão aumentando devagarzinho. Termômetro da rodada, os jogos aí que eu achei mais fáceis, né, mais favoráveis para apostar nessa rodada. Para mim, uma base de Palmeiras, Curitiba e Fluminense é uma boa. Eu ainda arrisco um pouco os jogadores do Grêmio aqui, tá? Eu acho que eu vou com dois até. Vamos ver como é que vai ficar. Infelizmente, o único jogo de escalação disponível é bem ruim, porque vai ser o Atlético Mineiro e o Vitória, então realmente bem fraco esse jogo para escalação. Talvez o Hulk seja poupado, não acho que vale muito jogador dessa posição. Cruzeiro e Vasco é um jogo complicado, o Vasco está com uma moral muito grande, Renato Gaúcho chegou, vem de um jogo de virada contra o líder do campeonato, ex-líder do campeonato, então é difícil, mas eu acho que cabe ali o Matheus Pereira, talvez, porque o Caio Jorge ainda não voltou, Matheus Pereira é o dono do time e pode pontuar bem, tem que avaliar se vale com ele ou com Arias ou Andréas Pereira. Ali no meio de campo, acho que a dúvida é essa. Para quem tem cartoleta, é claro. Quem não tem pode ir de Alan Patrick contra o Bahia. Não acho a melhor das opções, mas ele é barato, vai valorizar bastante se ele pontuar bem. E outras opções são o Lúcio Acosta, o Josué, outros jogadores ali de meio campo mais confiáveis. Red Bull e São Paulo vai ser muito difícil entender esse jogo, porque o São Paulo está na crescente, só que trocou de treinador, manteve o mesmo trabalho, ganhou da Chape, só que a Chape é muito frágil, então não dá para medir. O Red Bull é um time que a gente tem pouca informação, né? Infelizmente, eles jogam pouco, passou muito tempo sem jogar e agora voltou, conseguiu um empate com o Grêmio num jogo desequilibrado, deu muita chance para o Grêmio vencer, só que o Grêmio não contribuiu com essas chances. E por último, eu deixei os dois clássicos, né? Porque clássico é sempre um trabalho difícil. Eu acho que o Flamengo vem favorito, vem forte. A troca de treinador ajudou muito o Flamengo. Os jogadores estão muito motivados. Pedro, Arrascaeta, são jogadores que vale a pena apostar. Tem que ver qual vai ser a rodagem de elenco. Mas o Botafogo, historicamente, nos últimos anos, desde que o Textor assumiu o clube, não gosta de perder para o Flamengo. É uma coisa de cabeça mesmo, que eles tentam jogar mais forte contra o Flamengo. Só que é um treinador novo, uma estética nova, o Botafogo eliminado da Sul-Americana aí, da Libertadores, desculpa, indo para a Sul-Americana. Então talvez valha a pena Pedro Arrascaeta, pelo menos. E o Clássico Paulista, dois times perdidos, né? O Corinthians perdeu em casa contra o Coritiba, o Santos estava apanhando muito do Mirassol e de repente fez dois gols para fazer um empate. Então é um jogo difícil. Tirando o Neymar, eu não aposto em ninguém dessa rodada aí. Talvez o Yuri Alberto, mas ele pode voltar ou não. Acho um pouco arriscado ter coragem de ir no Yuri Alberto. Então, a base da rodada que eu botei aqui, eu queria muito apostar no Walter Clé, só que eu também quero muito Carlos Vinícius. Eu até falo aqui, ó, não é para se assustar com o Walter Clé e Noriega, porque é difícil o SG, e se sair o SG do Grêmio, vai ser gol de pênalti da Chape. A Chape tem muito pouco recurso, então o Walter Clé é uma ótima opção. Essa estratégiazinha que eu tô muito tentado a fazer também, botar o Neymar de capitão com reserva de luxo no meio, aí cabe o Josué ou cabe o Lúcio Acosta. Se você tem dinheiro, Neymar, Arias e Matheus Pereira, Lúcio Acosta reserva de luxo, Neymar capitão, é uma estratégia usada excelente para essa rodada, beleza? Quem quiser arriscar vai para dentro. Aqui tem que ter uma pecinha, né, do Palmeiras, ou no meio ao ataque, ou Flaco, ou Toque, se jogar, ou Arias, ou Andrés. Ronier tá mito de cartola nas primeiras rodadas. Vale o Ronier, vale também o Andrés Gomes aqui. O Cruzeiro é a pior defesa. Então, quem puder dessa moral, seguir lá no Instagram, curte o post, compartilha com os amigos. Ó. Melhores opções no gol. Mais caro é o Fábio, mas mais baratos tem o Gabriel, tem o Pedro Rangel, eu o Carlos Miguel. Eu vou economizar, então vou com os goleiros mais baratos, mas ó, ótimas opções de laterais também. René agora é dúvida. Se jogar, deveria ser unanimidade, com todo o respeito, tá jogando muita bola. Zagueiros tem o Sabino, tem o Noriega, o Gêmeos é a unanimidade da rodada, tá? Todo mundo vai com ele. Já bota no teu time, 8,60 não vai fazer diferença. Meio campo, vem o Neymar aqui, vem o Arias, o Josué, muito bom jogador, bem baratinho, só para compor. Jean Lucas pode bem, ou Alan Patrick, vamos ficar de olho. E no ataque tem Canóbio, Ronier, Caleri, Vinícius, Pedro, Flaco. São ótimas opções, sabe? Belezinha? Quem puder dar essa moral, deixa o like no vídeo aí, compartilha, segue lá no Instagram, vou deixar o link na descrição, por favor.
Deixa eu tentar montar o time aqui. Vamos ver o que vai dar de dinheiro nas minhas anotações. A última rodada aí, ó, para quem tem interesse, a gente fazer uma pré-análise, foi ótima, 90 pontos, eu mostrei no Instagram. 3 times com 90 pontos. Estamos na média, muita cartoleta, 146 cartoletas praticamente. Isso é ótimo, dá pra gente escalar sem medo, colocar quem quiser. Infelizmente não tinha o Pedro, mas o Pedro estava no time alternativo que eu boto no Instagram. Quem puder dar essa moral, vai ver direto. O time alternativo essa rodada, eu tô pensando de Canob e Arias. Anotei aqui, para ir com René, para ir com Cunha, jogadores que não estão entre os mais escalados, mas que seriam ótimas opções. Para esse time do canal, eu tô pensando em ir no gol, fazer o hack, botar um goleiro de 5 cartoletas ou de 3. Depende do seguinte, se eu for com o Andrés Gomes no ataque, eu não vou com o Matheus Cunha. Aí eu vou com o Brazão ou Pedro Rangel ou Carlos Miguel se sobrar cartoleta. Se eu não for com o Andrés Gomes no ataque, eu posso ir com o Matheus Cunha e aí fica muito fácil de montar o time, porque Matheus Cunha custa 2 cartoletas. Faz o hackzinho, ó. Se for botar alguém de 3, bota esse maluco aqui, ó, Diego Alves, eu acho que não tá nem no banco. De 5, eu acho que o Coronel é o que tem menos chance. Coronel ou o Mikael. Depois confirma lá quem tá indo no SofaScore, tá ligado? Quem é o reserva. Porque se o seu goleiro tá no banco de reserva e toma amarelo, você não sobe, tá? Você fica com -1 e ponto. Então toma muito cuidado com o hack do goleiro. Tem pouca gente que fala isso, beleza? Aí aqui eu botaria o Pedro Rangel. Por enquanto. Porque eu não tenho ninguém do Coxa na zaga. Tem um time que eu acho que é alternativo, eu vou apostar no Jaci. Mesmo estando provável ou não, pô, vale muito a pena o Jaci que fez gol aí contra o Corinthians. É claro que não vai ser para valorizar, mas ele custa pouco. E contra o Remo, talvez o Léo Condé ainda não esteja conseguindo equilibrar o time, tá? Então eu vou com o goleiro e com o técnico do Coxa, por enquanto. Você já sabe a opção, trocar no gol aqui, pode ser Brazão, Cunha ou Carlos Miguel. Na lateral é que tá mais difícil, porque o René ficou em dúvida. Eu gosto muito do René para essa rodada. E eu gosto muito do Juba. Então eu tô pensando ainda, pode ser René ou pode ser o Juba. Cuiabano vai ser excelente, tá? Não vou colher essa rodada, mas Cuiabano é excelente. Deixa o Vasco jogar em casa, eu vou escalar muito Cuiabano. Tem que ver se ele tomou a posição do Piton. Eu acho que sim, porque o Piton realmente fez um primeiro tempo muito ruim. E eu tô pensando muito no Walter Clé, mas de novo, eu só vou com o Matheus Cunha se eu não for com o Andrés Gomes, e eu só vou com o Walter Clé no time se eu não for com o Carlos Vinícius. Beleza? Samuel Xavier é uma boa opção, já que o René tá em dúvida, quem quiser aí, ó, quem tiver grana mesmo. René e Juba, Samuel Xavier no banco, é a escalação perfeita. Eu acho que eu vou botar um zagueiro um lateral do Palmeiras, o Kelvin, porque eu não tenho zagueiro do Palmeiras para botar. Eu não vou botar o Bruno Fux e o Gustavo Gomes está muito caro e o Murilo está machucado. Não vou com o zagueiro do Palmeiras, mas eu quero um SG do Palmeiras. Se não for o Carlos Miguel, vai ser o Kelvin. E aí na outra lateral, pela média, eu podia botar o Capixaba ou o Ramon, só que é um jogo muito difícil de entender. Eu acho que eu vou com o Juba, tá? Por enquanto é o Juba, mas pode entrar o René aqui. O problema de ir com o Kelvin é que não tem reserva. Reserva aqui vai ser o Giai, porque vai jogar um dos dois, obviamente. Na rodada passada, se não me engano, o Giai entra no finalzinho, o Kelvin joga a metade do jogo. O Kelvin joga até os 75. Muito mal. E realmente eu entendo os palmeirenses reclamarem. O Kelvin é um jogador bem limitado, mas aí é com a Abel. Na zaga tem que ter o James e mais um, beleza? James já vai entrar aqui. Provavelmente esse mais um, por enquanto, é o Noriega. Ainda posso avaliar melhor, mas por enquanto é o Noriega. Não tem muita opção na zaga. Talvez um Sabino, quem quiser arriscar, achando que o Red Bull não pega SG. Tem gente falando do Ferrarese, do Botafogo, porque roubava muita bola, mas acho que não é a hora ainda, ele nem estreou. Então não vou botar. Eu vou de Neymar, eu acho importante. Se não for fazer aquela estratégia do capitão reserva de luxo no meio, vai com o Neymar, deixa ele aí. Vai que arrebenta, tu não sabe como é que tá. E a outra opção é o Lúcio Acosta. Eu sei que é difícil o Neymar, vai tomar amarelo, é clássico, e é caro pra caramba, muito caro, é o jogador mais caro do game, eu acho. Mas vai com o Neymar, vê o que acontece. Quem não quiser o Neymar, Arias, Matheus Pereira, Lúcio Acosta, Josué, Alan Patrick, Jean Lucas, ótimas opções, tá bom? Aí no ataque,
Deixa eu ver se fecha com Carlos Vinícius. Vitor Roque pode jogar, tá? Quem quiser arriscar, eu não vou, mas quem quiser ir na ousadia da ousadia, Vitor Roque pode jogar ainda. Deixa eu ver se o time vai fechar assim. Quantas cartoletas ficou? 19. Pô, fechou tranquilaço. Andrés Gomes no ataque, Rony. É porque esse time tem muita cartoleta, mas, pô, eu tenho 145. Um time de 130 consegue botar o Josué aqui no meio, se tirar o Neymar, e vai até de Arrascaeta se quiser, por exemplo. Por enquanto, a minha ideia é assim: Andrés Gomes, Lopes e Vinícius, Acosta, Neymar, Kelvin Giai, que o Kelvin é para economizar na lateral. Aí aqui pode entrar o René, problema de novo, ficar sem reserva. James Noriega deve ir, não tem por que não ser essa base. Noriega tá jogando de volante, então ele pontua pra caramba. Tá tranquilo. Eu posso até mudar o técnico agora, cara. Vou botar um meio-campo aqui, ou Arias ou MP. Até o final eu decido se vai ser Arias, MP ou Andréas. Essas são as três opções, beleza? Como eu tô de fraco, eu quero cercar um golzinho do Cruzeiro. Eu não confiei nessa recuperação toda do Vasco ainda pra zaga. Então, por enquanto, eu vou de MP. Se eu sentir que o Palmeiras está com mais vontade e o Mirassol foi mais exposto, talvez eu coloque um do Palmeiras para dobrar. Mas por enquanto não. Sobrou uma graninha, eu posso subir o meu goleiro, o Carlos Miguel, mas eu não vou querer dobrar com o Kelvin aqui, não vou fazer isso. Então, se eu puxar o Carlos Miguel aqui eu teria que mudar. E eu não vejo lateral barato melhor que o Kelvin. Não devo botar o Carlos Miguel, tá? Vou ficar com o Pedro Rangel mesmo. Posso trocar no máximo pelo Brasão, já que eu não tenho ninguém do Corinthians, se eu quiser arriscar. Acho que por enquanto não. E com 10,92 dá pra ir de Zuba. Eu não tenho Canobi, eu não tenho John Kennedy, eu não tenho. Pô, botar o Zuba, né? Vai que o Canobi e o John Kennedy dá uma metade e eu perdi isso, né? Aqui eu posso muito bem subir o Ronier e botar o Canobi, tá? Era legal ter alguém do Fluminense. No ataque aqui, ó, no trio mesmo. É porque o John Kennedy tá em dúvida com aquele atacante novo que fez o gol no Flamengo, né? O Castilho. Mas o Lúcio no meio já cobra. Então, ó, bem tranquilo, bastante cartoleta, deu pra montar o time com o Neymar. Não vou com a Arrascaeta e nem com o Pedro por causa do clássico, mas quem quiser, vale a pena, quem quiser arriscar. Um time alternativo, eu acho que eu vou com eles. E aí eu vou com áreas no meio, fazer uma mesclada. Mas de resto, o time principal é esse. Vamos continuar pontuando bem nas ligas. Deixa eu salvar aqui para mostrar as competições. Vamos de Pedro Rangel, Zuba, Kelvin, Gêmeos Noriega, Luciano Juba. Matheus Pereira Costa, Neymar no meio, Carlos Vinícius, Flaco Lopes, Andrés Gomes no ataque. O time está bem equilibrado. Falta o capitão para salvar. Eu queria fazer aquilo de botar no Neymar, mas como reserva de luz está aqui, de capitão eu vou com o Flaco, por enquanto. Fechou? Qualquer coisa a gente muda ali o capitão. Dá para botar no Andrés, tá? O Andrés é uma postinha de capitão braba, que a média básica dele é muito alta. Carlos Vinícius fora de casa, vai que ele mete aquele hat-trick que ele gosta. Não sei se. Vamos ficar de olho nas notícias, talvez ele seja poupado. Mas eu acho que o time está bem equilibrado, por enquanto está bem definido. Eu dei as opções, as estratégias. Se for mudar, quem quiser. Vamos ver como é que a gente ficou no Nacional. Estamos sempre subindo nesse Liga Aberta aqui. Subimos de novo no Nacional. Pô, maravilha, 25 mil. 5 mil na Liga Premiada. Ano passado a gente foi 3 mil. Esse ano a gente começou melhor que ano passado. Tem menos competidores. Está aumentando. Era 1 milhão e 500. Já tem 1 milhão e 700. Tem gente entrando agora. Vamos ver se fecha perto dos 2 milhões. Ano passado foram 3 milhões. Então, cara, 25 mil, estamos subindo devagar, mas com o início que teve esse ano, se a gente manter a estabilidade que nem foi ano passado, que no finalzinho deu uma arrancada, vamos arrebentar. Beleza? Tamo junto. Quem puder dar like, compartilha, acompanha aí até o final, porque toda rodada tem vídeo, toda rodada tem dica. Segue lá no Instagram, dá essa moral e vamos melhorando cada vez mais. Valeu, até a próxima.